Nações, glorificai ao nosso Deus, anunciai em alta voz o seu louvor. Ele quem dá vida à nossa vida e não permite que vacilem nossos pés. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No Evangelho de hoje, nós podemos dividir em duas partes esse Evangelho de João 6, de 44 a 51. No primeiro, é como se Jesus apresentasse quais são os critérios fundamentais para crer. E no segundo, ele começa a falar propriamente dito do pão da vida que ele mesmo vai dar. Na primeira parte, Jesus diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E nós poderíamos falar, mas como que o Pai atrai uma pessoa? A atração aqui não é física, como aquela que uma pessoa pode ter por uma barra de chocolate, ou aquela que o ferro tem com relação ao ímã. Na verdade, a atração aqui é espiritual. Como é que Deus atrai alguém de modo espiritual? É como se fosse um chamado interno. Isso acontece, por exemplo, quando uma pessoa tem uma advertência sobre um tema religioso. Por exemplo, alguém vai numa cerimônia religiosa muito importante, ela chega a se emocionar, e naquela cerimônia ela pergunta assim: isso aqui tudo que eles estão fazendo é verdade ou será que não? Isso é uma advertência, como se fosse uma luz na inteligência que faz aquela pessoa perceber que tudo aquilo que os católicos estão falando, que está naquela missa, que o padre pregou, pode ser exatamente a verdade mais importante da vida. É como se fosse uma persuasão interna, não feita através de um discurso bem elaborado, intelectualmente bem disposto, mas vindo da própria experiência cristã. É tipo alguém que vê uma procissão passando e se pergunta assim: por que as pessoas estão fazendo isso? E dali surge uma luz que diz assim para ela como que busque a Deus. Isso é uma atração. É assim que o Pai atrai algumas pessoas. Primeiro como uma persuasão interna, direcionando aquela pessoa para uma busca de Deus. Segunda maneira da atração que Deus faz é através de milagre. Deus faz alguns atos que são miraculosos, coisas que uma pessoa precisa. Não se trata apenas de uma ajudinha, ou de saúde, ou de dinheiro, mas trata-se de um milagre, ou de uma ação, uma graça que Deus faz, uma ação misericordiosa de Deus, que é capaz de abrir os olhos de alguém. A pessoa que se converte é através da majestade divina. Por isso que, muitas vezes, não é só pregar e fazer as coisas bem feitas na igreja, inclui também você pedir a Deus para que Ele manifeste o seu poder. Muitas vezes é através do poder de Deus que a pessoa se converte. Então, uma oração que tem uma capacidade de trazer uma paz mais profunda, ou às vezes até um milagre mesmo, por meio da intercessão de algum santo, é o que faz com que alguma pessoa perceba que Deus é grande, que Ele é maior que qualquer coisa, e que por isso vale a pena investir a vida nele. A terceira maneira como Deus atrai as pessoas para si é através da busca sincera e amorosa pela verdade. São muitas pessoas que se convertem buscando conhecer a verdade de tudo, e aí na busca pela verdade acabam encontrando Cristo. O Senhor costuma chamar as pessoas também através do entendimento, seja pela advertência interna, que é uma persuasão que Deus faz, seja por um milagre, seja através de uma transformação pela inteligência. Deus atrai essas pessoas, e nesses três casos Deus sempre coloca uma graça especial. Ou seja, Deus dá uma graça para que as pessoas possam crer. E é por isso que o Cristo fala: ninguém pode vir a mim, ninguém pode ir até o Cristo, se unir até o Cristo, se o Pai não atraiu primeiro, por esses três meios, por exemplo, que nós citamos. Ou por um milagre, ou pela convivência fraterna, ou através da inteligência. E essa atração é o que faz com que o Cristo diga: eu ressuscitarei no último dia. A segunda parte desse evangelho é quando Jesus diz que ele é o pão da vida, claramente falou isso mais de uma vez, e ele fala assim: os vossos pais comeram maná no deserto, e no entanto morreram. Eis aqui o pão que desce do céu, quem dele comer nunca morrerá. O pão é ele. E essa comida aqui é que gera uma ambiguidade. Por um lado, havia ainda uma ambiguidade com a qual se entende esse pão a ser comido como uma palavra de Cristo, como um ensinamento de Cristo, como a fé em Jesus Cristo. E de fato, quem se alimenta do ensinamento de Cristo nunca mais vai morrer, porque está direcionado para a vida eterna. Mas depois ele fala algo mais interessante. Ele diz assim: eu sou o pão vivo descido do céu. Então, não é qualquer pão, é um pão que tem uma vida dentro dele. Quem comer deste pão viverá eternamente,
E ele fala, e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Essa frase é muito importante, porque há um pão que o Pai deu em Moisés no deserto. O pão dado pelo Pai era o pão ázimo, simplesmente. Aquele pão com a qual as pessoas poderiam comer e saciar o corpo. Mas o Cristo prometeu que ele daria um outro pão, o pão que ele ia dar. E esse pão que ele vai dar, ele disse que é a carne dele que vai ser dada em comida. Então, há um pão do Antigo Testamento, que era o maná que caía do céu, que era um pão ázimo. E há um pão do Novo Testamento, que é o pão que o Cristo vai dar. Este pão é a Eucaristia, que é a sua carne e o seu sangue. E é nisso que estamos baseados quando nós vamos à Santa Missa e dizemos que ali está o próprio Cristo, em corpo, sangue, alma e divindade, porque é o pão dado pelo Cristo na última ceia. Se o pão que nós comêssemos na Eucaristia fosse somente o pão ázimo, não seria o pão dado pelo Cristo, seria o pão dado do Antigo Testamento. Seria o pão de Moisés, que era só pão mesmo. Mas no Novo Testamento, o pão é a carne de Cristo, o pão é o próprio Senhor. Por isso pedimos ao Senhor Jesus que compreendamos de modo mais perfeito o significado da Eucaristia, para não tratarmos de maneira pouco devota aquilo que no fundo é a presença real e física de nosso Senhor.